Olá pessoal, estamos aqui para mais uma Jane Austen Lives. Desta vez o meu convidado é o professor Herbert de Souza e ele vai compartilhar a leitura que nós fizemos do livro A Leitura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, também do professor Dante Galian, da USP. Nós vamos esperar a entrada do coleguinha, do Herbert, para a gente começar. E agradeço a todos vocês pela presença de mais uma participação de mais uma Jane Austen Lives. Bom, o tema de hoje é muito interessante porque ele lida com as questões referentes à literatura, do surgimento da literatura, das críticas literárias, e do nosso questionamento de hoje seria a morte da literatura. A literatura tá ficando em desuso. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje e espero que vocês gostem. Só aguardando o nosso colega Herbert Souza entrar. Acabou de entrar, né, Herbert? Bom, como eu estava dizendo, uma satisfação ter todos vocês aqui nessa noite. E olá! Tudo Oi, bem? tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Boa Deixa, noite para você. deixa eu arrumar aqui meu celular para não cair. Ok. Eu estava comentando que a gente vai usar como livro de inspiração a literatura como remédio, do professor Dante Galian. E isso, o meu tá aqui, ó. Eu tô até com ele aberto aqui, mas vai demorar uma vida para abrir a página. Daqui a pouco eu mostro que eu tava com ele marcado nas citações que a gente combinou de falar ou alguma coisa. Eu tô no formato Kindle aqui, né? No formato digital. Bom, Edith, eu queria deixar a fala com você para você se apresentar e depois falar também dos pilares que a gente vai organizou, né, para falar hoje. Então, boa noite a todos. Me chamo Herbert Aurélio, sou formado em letras, né? Minha graduação foi em letras, língua portuguesa, e depois de um certo tempo acabei fazendo mestrado também em letras, mas a área em que eu me apaixonei assim de cara, né, de coração dentro de letras, foi literatura. E aí, né, não tem como a gente, depois que Não a gente tem, entra nesse mundo da literatura, não tem mais volta, né, Adriana? não é? Então, eu me apaixonei pela literatura, gente. E aí, mais recentemente, né, o professor Dante Galian, o autor aqui do livro A Literatura como Remédio, ele produziu um livro fantástico para trabalhar essa questão da literatura, e eu me senti um pouco incomodado, né, pelo que ele descreve, pelo que ele trabalha, porque eu estava até conversando nos bastidores com a Adriana que a literatura ela não é muito valorizada, né, nos dias de hoje. As pessoas a tratam, né, como se não fosse, como se não fizesse sentido, como se não funcionasse para nada, né? E Ou aí a como se gente vai tentar... fosse uma utopia, né? Assim, uma utopia, um mundo paralelo e, enfim, a gente tem que voltar para a realidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso, e aí a gente vai tentar desconstruir algumas coisas, né? Então, como eu falei para vocês, eu então me formei, né, na área de letras, fiz mestrado, mas a minha área mesmo de coração é a literatura, né? Porque realmente, quando você entende a proposta, né, Adriana, quando você entende o porquê dela existir, você não quer mais largar, né? E Sim. aí esse livro do Dante Galian, quando eu estava lendo, não sei você, Adriana, eu me senti voltando à academia, né? Porque Sim. lá a gente aprende várias teorias, né? De como os bastidores, né? O que a gente não aprende na escola, a gente aprende na academia, que seriam os bastidores, né? Do Uhum. surgimento, do porquê e tal. E aí o doutor Dante Galian, ele problematiza muito bem essa questão no livro, para alertar também, abrir os nossos olhos para a importância da literatura, né? Porque a gente vive numa sociedade, como eu acabei de falar, que ela relega a literatura a praticamente não ter serventia, né? Ela é vista como se ela não prestasse para nada. E não é Só, muito bem assim, só né? lazer, né? E isso, inclusive, né, pegando o gancho da Adriana, muita gente pensa que a literatura só serve
tipo assim, eu tô apaixonado, né? Eu quero ler uma boa história de romance, eu quero ler uma Jane Austen da vida, eu quero ver lá a questão do romance, né? Se vai ter o happy end ou não. Então, eu vou Uhum, ler o Jane Austen. Gente, não é muito bem assim, né? O livro, ele não é pensado só na questão romântica, tem todo um porquê, né? Tem todo um trabalho com a literatura. Então, o escritor, quando ele decide escrever uma história, não é só para trabalhar essa questão romântica, né? Que geralmente as pessoas querem ouvir, uhum. entendem? E aí a gente vai tentar desconstruir isso e explicar um pouquinho para vocês, né? Baseado nos estudos do Dr. Dante Galian, né? No fundamento, obviamente que ele fez um estudo aí fantástico, fenomenal. Eu particularmente eu estou começando até a ir atrás da bibliografia que ele usou para Sim. fundamentar a argumentação dele, porque, cara, é muito bom. Ele explica realmente o porquê da literatura, né? Então, Uhum. a gente vai tentar construir e também desconstruir, né? Aqui a gente não vai só construir, né, Adriana? É Verdade. isso. Bom, eu queria te agradecer por essa parceria, né? Na verdade, eu já tinha esse livro, tinha ele no Kindle, mas ainda não tinha lido. Quando eu vi que você postou há umas semanas atrás que você tinha o livro físico, eu falei, vamos fazer uma live sobre isso, vamos embora ler Uhum. e fazer uma live. Somos professores, né, de literatura. Bom, esse livro do professor Dante Galian, ele teve um prefácio do Leonardo Carnal, né? Uhum. Ele fala sobre literatura e resistência, então lê um ato de resistência, sim. E ele diz o seguinte, que a literatura é um combate à infecção grave do nosso mundo doente e violento. E ele Uhum. cita, ele adora citar Shakespeare, o Carnal, ele cita uma frase do Duque Próspero, que é do livro Uhum. Tempestade, The Tempest, né, do Shakespeare, que diz o seguinte: somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Aprendi a sonhar com os livros, né? Então, Eu o acho, livro traz esse refúgio, né? Que é sonhar, tranquilidade, enfim. O eu livro acho do professor. interessante. Desculpa. Não, eu que peço desculpa que eu te interrompi. Pode Não, falar, aí eu pode só ia falar terminar. que o livro do professor Dante, a gente vai focar no capítulo 2, que é a literatura como remédio, mas ele tem um prólogo que ao leitor extremamente ocupado, que a desculpa das pessoas hoje é a pressa, aí essa Uhum. pressa ela desumaniza nós, seres humanos, e faz a gente adoecer, essa pressa, essa correria, e o remédio é a literatura para aliviar essas dores da alma. Aí o capítulo 1 ele fala sobre um experimento laboratorial na Unifesp, né? E dos laboratórios que chama LaRum e LaBlake, que é LaRum de Laboratório de Humanização dos alunos e funcionários da área de ciências médicas, né? E a LaBlake seria o laboratório de leitura, que a gente não vai entrar, infelizmente, nessa questão, senão a gente vai falar o livro todo, né? Aí o capítulo 3 fala sobre, mais uma vez, sobre o experimento e no finalzinho a gente fala da conclusão que era para o leitor extremamente ocupado. Mas aí eu Uhum. deixo a palavra com você, como eu lhe disse, eu tenho uma tendência muito feia de controlar as lives, sair falando desembeçadamente, mas vamos lá. Então, Capítulo 2, gente, leitura como remédio, literatura, então né? como, então, como a Adriana bem apontou, o Dr. Dante Galian, para ele produzir esse livro, ele pesquisou uma bibliografia, quase que não sai aqui, bem extensa, né, para poder fundamentar. E aí a gente vai, a partir do capítulo 2, que é o capítulo, assim, um dos mais principais, não que os outros não sejam, tá? Entendam bem. Mas como por questão de tempo, né, de logística aí, não dá para a gente falar do livro todo. E aí vocês também têm que comprar, né, gente? Vai ficar Tem aqui que só, dar, tipo assim, só um pouquinho para vocês verem como que o livro é bom, né? tem que dar um E aí a apoio gente vai moral, né? isso, então a gente vai trabalhar só o capítulo 2 que para mim, né, na minha visão, é o coração aqui do livro, né, cujo título é A Literatura como Remédio. Então, a gente Isso. vai problematizar aqui 3 pontos, tá? Eu já vou logo puxando aqui. O primeiro ponto seria, eu tô com uma colinha aqui atrás do celular, senão eu me perco, porque a gente A minha tá não aqui, ó. funciona só, não funciona só pela cabeça, né, Adriana? Por Eu aprendi favor. isso na universidade, é que a gente tem que fazer anotações para poder se guiar ali. Então, gente, nós vamos aqui
discutir, né, essa questão desse segundo capítulo a partir de 3 pontos aí importantes. O primeiro seria os primórdios da literatura, né? Então, nós vamos tentar responder aí como surgiu, porque ela é importante. O segundo seria a marginalização da literatura. Então, a gente vai fazer um passeio aí, né? Desde os primórdios até os dias de hoje, a gente vai entender por que que a literatura ela é relegada aí a algo que, tipo, não tem importância, né? Então, acompanhe cada detalhe, cada explicação que a gente vai dando, vocês vão entender por que que a literatura hoje ela era importante, viu, no passado, já vou puxando aqui algumas coisas, mas por que que ela perdeu esse valor? Vocês vão entender pela explicação que a gente vai fazendo e a partir também da bibliografia, né, maravilhosa que o Sim. Dr. Dante Galian ele usou aí para poder fundamentar. Então, também o que é que eu quero que vocês entendam? O que a gente vai falar aqui está fundamentado nele, ele se fundamentou em outras pessoas, viu? Então, tipo assim, ele não tirou da cabeça dele, tá? Porque às vezes a gente vai falando aqui... A gente não faz doutorado só de fazer disciplina, né? Isso, exatamente. A gente tem que correr atrás, né? Tem que pesquisar, tem que ver o que fulano falou, em quem que ele se fundamentou também para poder a gente ter respaldo, né? Porque a gente não pode falar assim, tipo, deu na minha cabeça, eu vou falar. Não, não é assim que funciona, tá, gente? Então, o segundo ponto vai ser esse, a marginalização da literatura. E o último seria a literatura como remédio, né? Por que que, mais ou menos, o doutor Dante Galian trouxe esse título? A gente vai problematizar, vai tentar explicar e vocês vão entender. Então, prestem bastante atenção, vão ligando aí os pontos, né? Às vezes, quando eu estou falando, eu vou fazendo muito brainstorming, então Sim. você precisa ir ligando os pontos, senão você não entende, tá? Mas eu acho que vai dar para entender aqui, tá? Sim. Beleza? Então, eu vou dar o pontapé inicial. Pode ir que lá. É as narrativas. A partir das narrativas, quer seja oral ou escritas, a literatura teve seu papel na história das civilizações. Então, ele começa com esse percurso histórico, né? Da literatura ali nas civilizações mais antigas e tal. Ele diz que era o elemento central na estruturação da cultura, das sociedades e na formação dos indivíduos. E aí ele chama a primeira cultura que ele chama ali para o texto dele é a grega, que é a cultura helênica, né? Que era a partir do exemplo, né? Aprendi o que era o ser humano e eficácia igual a exemplo. Então, os textos eram mais para dar exemplo de conduta, né, e moral, possivelmente, para que os gregos seguissem uma democracia, inclusive, né? Assim, talvez a literatura seja anterior a estabelecimento de uma democracia na Grécia, mas tem tudo a ver. E aí, você tem outros povos aí, né? Na sua colinha também. Então, bora lá. Então, como a Adriana bem pontuou, gente, o Dr. Dante Galian, a partir dos estudos que ele fez, ele mostra, né, nesse primeiro momento, dentro do segundo capítulo, que a literatura ela surgiu ligado aí a 2 povos importantes, tá? O primeiro foi o povo hebreu, o povo lá da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, né, em que a Bíblia, né, o texto sagrado ali, ele era importantíssimo para que esse homem, né, que tinha contato com as histórias, tanto orais, né, que começou oralmente, depois escrito, ele pudesse se tornar virtuoso, né, e aprender valores morais. E também ele aponta, a partir dos estudos, como a Adriana bem pontuou, o segundo povo foi o povo grego, com a poesia épica, né? No caso, aí, a Ilíada e a Odisseia, para quem já ouviu falar bastante, que a gente ouve na escola, né? Então, ele aponta que esses 2 povos, praticamente, são a base, né? Está na base do surgimento da literatura que a gente lê até hoje. Inclusive, Adriana, só mais um comentário aqui, ainda dentro do assunto. Recentemente eu adquiri um outro livro também, do Terry Eagleton, que é um importante crítico da literatura, chamado... E aí ele fez esse livro magnífico, né? Como ler literatura. Ele também corrobora da mesma ideia do Dante, né? Ele mostra que toda a literatura ela tem ligação. E aí ele vai mostrar também que para você entender alguns textos, né, algumas histórias, alguns aspectos aí das histórias em que nós vamos lendo, tem ligação com a Bíblia e tem ligação com os poemas épicos.
de uma Sim, certa forma. Aí você tem que ler para você ver como é que ele faz essa análise, tá, gente? Não dá para a gente abordar isso aqui, mas eu vou, claro. vou pontuar essa situação que é a mais importante para vocês entenderem aí o surgimento e a base Uhum. do que fez surgir a literatura como a gente conhece hoje, tá? Pode falar, Sim, Adriana. porque essas duas culturas, né, o grego e o judaica, elas estavam pautadas na formação do indivíduo pelo exemplo. Então, era uma espécie de Uhum, pedagogia, né? Transmitindo uhum. através de textos sagrados ou textos clássicos, né? Essa questão do exemplo. Só que aí, eu não sei se eu estou avançando, aí a gente pula para um outro momento que o pulo, né, que dá o salto que dá da literatura como exemplo e vai mais para conceito, que aí já é a marginalização da literatura num sentido bem negativo, né, do meu ponto de vista. Isso. Isso. Então, Eu só vou pontuar mais algumas coisas aqui, Adriana, aí já já eu entro no segundo, tá. tá bom? Pode ser? É porque tem ainda algumas coisas aqui interessantes, né? Então, como a Adriana apontou, gente, se você me permitir, claro, tá? Ah, não, vou O que que ficar à acontece? vontade. Como a Adriana ela bem pontuou, então, o que que acontece? O doutor Dante Gallian, ele estudou os textos, né, e os teóricos, e ele percebeu que esses textos, tanto lá, né, a Bíblia para os hebreus, quanto os poemas épicos para os gregos, eles funcionavam como um manual, né, vamos dizer assim, um caminho a ser trilhado. Então, essas narrativas, gente, elas ajudavam o homem a se tornar virtuoso, ou seja, liam, ok? Primeira coisa, liam, mas antes, né? Voltando um pouquinho antes. Como não se tinha ainda um acesso, em determinado tempo da história, acesso à escrita, ouviam muito, né? Porque as histórias elas eram orais, elas eram contadas, isso ia passando de pai para filho, e aí, através desse ensinamento, ia se aprendendo valores. E aí, depois, com o tempo que veio a escrita, né? Que veio ali eu acho que é copistas, eu não lembro o nome, aqueles que escreviam, né? Eu não lembro aqui o nome. É Começou a ter copista. o livro escrito, né? Só que o livro ainda era algo muito ligado a quem tinha dinheiro e acesso, mas mesmo assim as histórias ainda passaram a ser fonte de conhecimento e de instrução. Então as Sim, pessoas também liam e elas instruíam seus filhos a partir das histórias. É por isso que hoje, né, ainda hoje se fala muito em contação de histórias para as crianças, né? Porque vocês já pararam para pensar por que, que a criança ela precisa ouvir histórias na infância? Porque vem daí, né? Então, uhum, esses textos eles eram contados, né, oralmente, e aí, à medida que era contado ali de pai para filho, né, passando ou através só da oralidade ou através da leitura, né, quando o menino adquiria a leitura, ele ia se instruindo e aprendendo. Então, ele mostra que a literatura, então, nesse primórdio aí, ela era passada dessa forma, entende? E aí o interessante é que funcionava, viu? Entendam esse ponto agora, vou deixar mais claro. Funcionava como uma escola, né? uhum, Porque a escola, mais recentemente, como a gente conhece, né, como todo mundo se juntando ali num espaço com o professor, é uma coisa mais para cá, né? Depois ali eu acho até que da Revolução Industrial para cá. Mas sim, antes não era assim, entendem? E aí ele mostra que era através dessa forma que as pessoas elas se instruíam. E aí, né, entra essa questão da pedagogia do exemplo que a Adriana já citou, que o Dante fala, né? Então as pessoas ali elas iam aprendendo com exemplo. Os filhos aprendiam com os pais e os pais tinham acesso a esses textos, entende? sim. Ou oralmente ou através da leitura. Quer Uhum. comentar alguma coisa, Adriana? Pode comentar. Para eu ver Não, aqui mais. tranquilo. Inclusive, a gente foi bem, até o termo cai muito bem, catequizado isso na primeira infância lá, para quem é mais velho, né, quem é adulto, porque a gente frequentava a igreja, era tudo sermão oral, a gente não ficava abrindo a Bíblia Uhum, tanto quanto os evangélicos fazem, né? Mas assim, como o meu lar era católico, então a gente era tudo do ouvido. As histórias que eu conheço de Jesus é tudo do ouvido, de ouvir, né? uhum,
eu também acho que é interessante observar que essa contação ela é importante até para desenvolvimento da criatividade. A gente está aqui conversando, vocês não estão ouvindo, mas lá fora tem 3 menininhas brincando no jardim ali do meu vizinho e elas estão contando altas histórias. E de vez em quando eu ouço, né, a conversa delas, eu descubro o que elas estão assistindo e elas são agentes, tipo agente secreto, assim, altas histórias que elas criam no jardim. E isso é a partir de Inclusive, quê? né? Da Inclusive, contação. Adriano, inclusive, você tocou num outro ponto importante, né, para discussão. Não sei se até se eu tinha colocado aqui no meu esquema aqui de para eu não me perder. Mas Aham, você falou da contação. Por que que eu estou sim. apontando isso já, gente? Porque nós, como seres humanos, qual é a ideia que eu quero que vocês já entendam a partir da discussão dos outros pontos que nós vamos levantar? Nós não conseguimos viver sem contar histórias, sem narrar. Mesmo que não Uhum, sejam as histórias de livros, mas a gente está contando o tempo todo. Daí a importância da literatura, que a gente vê que hoje é relegada a segundo plano, né? Ou até, em alguns casos piores, a terceiro plano, como se não prestasse para nada, mas não é muito bem assim. Então, a gente uhum. também está aqui para desconstruir algumas ideias que essa sociedade capitalista ela acaba implantando na nossa mente, né, dizendo que a literatura não serve para nada, mas ela serve sim. Vocês vão ver Sim, aqui pela discussão que nós vamos fazer, tá? tá. Eu queria só pegar o gancho rapidinho da Cris, que Uhum. mencionou aí. Esse livro Pode aqui a falar. gente vai falar, perdão, filho. A gente vai falar a farmácia literária hoje também, vai falar um trechinho dele, porque ela cita, as duas autoras citam Jane Austen, né? Mas aí, dando continuidade, a gente vai, então, chega ao ponto da marginalização da literatura, porque aí a gente já chega num conceito de que a literatura não como exemplo, mas sim como conceito, e aí ela é oriunda não mais de narrativa, mas de demonstração. E aí nasce um novo tipo de texto, que é o texto filosófico. A gente não está entrando aqui levantando uma bandeira contra a filosofia de modo algum, mas foi a Uhum. partir dos textos filosóficos que a literatura, como a gente conhece hoje de narrativa, ela foi marginalizada. Porque aí ela entra também uma questão muito recorrente daquela época, de associar a contação de histórias como algo mais frívolo em relação aos debates filosóficos, né? Uhum. Pode continuar, que eu acho que você está mais Então, afiado. tá bom. Então, como a Adriana apontou, gente, o segundo ponto aqui que a gente vai discutir se chama marginalização da literatura, ou seja, a relegação da literatura como se ela não funcionasse, não prestasse, e por aí vai, tá? O que que acontece? Então, pelo estudo aqui do Dr. Dante Galian, ele mostra que há dois vilões aí que, tipo assim, solaparam, né, esse valor da literatura, dizendo que a literatura não prestava, que era só para você era só história para boi dormir, por aí vai. Aquela lenga-lenga toda que a gente conhece hoje, Sim. tá? Que inclusive vai passando aí de geração e parece que nunca acaba. Então, ele mostra que os dois vilões, um deles é a filosofia, né? E o segundo seria a ciência. Eu diria que o pior dos dois é a ciência. Vocês vão entender por quê pela explicação que eu vou dar, tá? Então, vamos começar pela filosofia. Ele mostra, né, como a própria Adriana apontou, que a filosofia ela surgiu ali ainda na cultura clássica, né, ainda na cultura dos gregos, e aí ela surgiu como uma forma de questionamento do mundo que o cercava. E aí, o tempo todo, eles ficavam perguntando, né? Por que isso? Para que isso? Por que serve isso? E aí, a partir desses questionamentos, veio o desenvolvimento da ciência, veio o desenvolvimento da física, veio o Uhum. desenvolvimento da química. É por isso que hoje nas escolas se estuda física e química, né? Porque também vem daí, da época dos clássicos, tá? Então, um gerou o outro, né? A Sim. filosofia gerou a ciência e a ciência, ela matou a literatura. Vocês vão entender mais com mais detalhes por outros pontos que a gente vai levantando aqui, tá? Uhum. E aí os verbos, né, que fazem parte dessa filosofia e dessa ciência, é, vilãs, né, ou assassinas, vou usar aqui assassinas entre aspas, tá, gente? Porque como a Adriana falou, também não estou aqui demonizando a filosofia e, ciência, e a ciência. Muito pelo contrário, a gente sabe que a gente precisa dela, né? Ainda mais nessa época da pandemia, entende? Não é Sim. isso.
é para vocês entenderem como que elas se tornaram vilãs aí e mataram, né, a literatura. E vem matando, na verdade. Então, elas propõem o surgimento aí de verbos que praticamente até na academia é cobrado, né? Então, quais são os verbos? Verbos no infinitivo. Então, um cientista, um filósofo, ele quer que você pesquise, né? Pesquisar, vou usar no infinitivo, pesquisar, perscrutar, é uma palavra aí difícil de falar, inquirir, analisar, observar. Então, todos esses verbos, eles surgiram a partir do desenvolvimento dessa filosofia que gerou a ciência, e a ciência matou e vem matando a literatura, entende? É mais ou menos isso, tá? E aí ele aponta que a pedagogia do exemplo, como a gente citou lá no primeiro ponto, em que as pessoas elas liam os textos e elas aprendiam e elas iam tendo ali a formação, né, do caráter, da moralidade, essa pedagogia ela foi morrendo, ela foi sendo deixada de lado porque a ciência, ela pelo espaço, né, que ela ganhou, as pessoas notaram que ela se tornou mais importante. Até porque, se a gente for analisar de uma forma racional, né, nesse mundo capitalista em que a gente vive, realmente ela tem um poder muito grande, né? Através da ciência que você cura doenças, é através da ciência que você desenvolve tecnologia, você desenvolve, entre outras situações, né? Entende? Veículos e por aí vai. Entende? Pode falar, Adriana. O que eu queria Enquanto eu dizer bebo uma água aqui. é que, enquanto as ciências exatas e naturais, lá no começo do século XX, elas eram as preponderantes, porque tentavam responder essas perguntas do porquê, onde, como, né? As perguntas da academia, as ciências humanas e sociais, elas também se impunham como meios legítimos e autorizados do conhecimento. Aí a literatura ela era vista, e ainda até hoje, porque as aulas de exatas são mais importantes nos cursinhos do que as de humanas, né? A gente tem essa distorção aí do que é conhecimento partindo só dos modelos clássicos aí de ciência, que seriam as ciências exatas, né? E nós somos Isso, cientistas da linguagem, né? Também, quando a gente isso, leciona alguma língua ou literatura. A gente está lidando ali com língua, né? E aí, isso. a literatura nesse momento, ela era considerada de entretenimento útil só no sentido do verniz erudito, né? Mas era dispensável, o professor fala isso, né? O professor Dante, era dispensável do ponto de vista do conhecimento e do sentido prático da vida. Então, é mais ou menos algumas falas que a gente vê em filmes, ou talvez eu tenha visto isso na minha juventude. Para de ler esse livro aí, vai fazer alguma coisa útil, sabe? Eu não ouvi isso dos meus pais, porque minha mãe era uma leitora voraz, apesar de pouca escolaridade, mas a gente via isso nos filmes, né? Em outras circunstâncias, assim, fica só enfiado a cara nos livros. Eu tenho um conhecido que diziam que ele tinha ficado doido de tanto estudar. Olha isso, ou seja, de tanto ler, que não tem nada a ver, né? Mas aí, dando continuidade, o professor Dante cita uma frase do Todorov, que é o sequestro da literatura pela crítica, porque é lá no início do século XX que a gente tem os formalistas russos formando o que a gente chama de teoria da literatura, né? Aí essa teoria, ela engessa muito a literatura. Olha que curioso. Isso. A teoria da literatura... Inclusive, né, Adriana, só te cortando um pouquinho, ele mostra que surge aí também a chamada ciência da literatura. Não existia, né? A ciência humana. Por quê? Passou-se a analisar textos como se analisa até hoje, que é um outro ponto que a gente já vai puxando, porque você mencionou, né? Faz Sim. parte aqui. E aí cientificou, né, a literatura, que a princípio não era para ser analisada a partir do viés da literatura. Como é que a literatura deveria funcionar? Você, leitor, lendo, tendo contato com o texto, você sendo influenciado ou influenciando, né, o outro a partir do texto, e você trabalhando a questão do espiritual, né, da questão do sentimental, né, enfim. E isso foi se perdendo porque a literatura ela também se mecanizou,
né, a partir da ciência. Então, hoje você analisa textos literários, mas você não os lê com o intuito ali de numa leitura mais prazerosa, né, numa leitura mais descompromissada com uma prova, por exemplo. Então, por exemplo, nas escolas hoje, a literatura praticamente ela é assassinada também. Por quê? Porque o sistema capitalista empurrou a ciência e a filosofia, empurraram a literatura para ser analisada, por exemplo, nas escolas, para se fazer uma prova para passar em um curso universitário. Quando, na verdade, a literatura ela deveria ser trabalhada para trabalhar o humano, para trabalhar o espiritual, porque a literatura, né, pelo poder do texto, ele tem a capacidade de te transformar, de mexer com seus sentimentos e também de te tirar da alienação. Então, essas coisas elas vão se perdendo a partir dessa mecanização, dessa cientificação, né? Vamos usar essa, eu acho que é um neologismo, enfim, da literatura, entende? E aí, só voltando rapidinho aqui a um ponto que você falou interessante, que eu até anotei aqui para não esquecer, é que muitas das vezes a gente ouve, né? Literatura para quê? A literatura tem que função, né? Ela vai te ajudar a fazer o quê? Ela vai te ajudar a construir uma casa? Ela vai te ajudar a conquistar um trabalho? Ela vai te ajudar a ganhar dinheiro? Não. E aí o sistema capitalista introjeta na mente das pessoas e até dos alunos que a literatura não serve para nada, né? Que a literatura é só história bobinha e só história de amor, quando não é muito bem assim, né? Porque, como a gente vê, antes do surgimento da filosofia e da ciência lá na cultura clássica, os textos literários eles eram textos meio que espirituais, né? Até na cultura hebreia, como a gente discutiu lá da Bíblia, ou seja, funcionavam para ensinar, para produzir moralidade nas pessoas, ou seja, tinha esse caráter espiritual, entende? E isso vai se perdendo a partir, então, do desenvolvimento dessa filosofia e dessa ciência que se tornaram aí vilãs e assassinas da literatura, tá? E detalhe, entre aspas, tá, gente? Não estou aqui demonizando, tudo bem? Entendam. E aí, como a Adriana bem pontuou, só para não perder aqui, viu, Adriana, o que você falou que foi muito importante, e até tinha colocado aqui no meu esquema, é que hoje se valoriza o quê nas aulas? Matemática, física e química. Eu trabalho em escolas, para vocês terem uma noção, que tem praticamente 6 aulas de matemática. Quantas aulas tem para literatura? Uma aula, e o professor ele tem que se virar com as escolas literárias. E detalhe, tem uma escola que eu não consigo nem trabalhar os livros. Você só trabalha resumo, entende? Porque os alunos não leem, e aí, como só tem uma aula, eu tenho que ficar preso ao livro, porque o sistema, ele esmaga, né? Ele te coloca contra a parede e aí valoriza áreas como matemática, física e química, também não, nada contra, não demonizando. E aí, muitas das vezes, só sobra uma aula para literatura, porque no mundo capitalista, né, na mentalidade de um capitalista, de um dono de escola, literatura para quê, né? Vai ajudar meu aluno a passar no vestibular? Vai fazer ele ganhar dinheiro? Não é assim, entende? Na mentalidade aí técnico-científica, né? Nessa sociedade em que a gente vive. Sim, a Rosângela está dizendo aí, ainda foi dito na atualidade, tá, gente? Não foi lá no Homem das Cavernas, não, tá? Como, lógico que eles não tinham livros. Mas ainda foi dito na atualidade que o livro didático tem muita coisa escrita. E é obviamente que tem que ter muita coisa escrita, inclusive tem que ter essa interseção aí de múltiplas disciplinas, né, para poder funcionar direito. O que eu queria chamar a atenção, que não sei se você tá a ponto de falar aí, é que essa questão de engessar a literatura meio que como uma ciência ali, né, na discussão, também não descartamos os formalistas russos lá da década de 1920, que eles foram importantes, né, para a crítica literária, mas essa crítica literária, ela colocou a literatura como um patamar acima do homem comum. Então, o homem comum não é especialista, então ele não pode discutir literatura. O que a gente vê hoje muito ainda, várias pessoas comentaram aí no chat, que a literatura ela tem um problema
de que será que eu, porque eu sou professora de inglês, eu não posso falar de literatura? Sim, acabou que eu me tornei uma professora de inglês e literatura, né? Mas será que um professor Uhum. de física ou matemática não pode falar de literatura? Eu tenho uma dica, depois eu vou até deixar para vocês. Ele se chama Jacques Fuchs. Ele fala de literatura e matemática. É um mineiro daqui de Belo Horizonte e ele escreve. Agora ele é escritor, ele não é mais analista de sistemas. Formado em Harvard e tudo mais, mas ele deixou para essa área de computação para falar de literatura. E aí a gente sai dessa história do engessamento da literatura e volta só um pouquinho para o iluminismo, né? Uhum. Que é o século das luzes, que é aí que foi. Eles Inclusive, começaram a tratar a eu até literatura. coloquei esse ponto aqui que eu ia falar. Pode terminar. Eu Então, puxo vou dar o depois da pontapé para discussão. você aí desenvolver. Tá É bom, com então você bora aí, lá. vai que a sua Tafarel. A Beleza, então literatura bora como lá. remédio. Pega a Então bola bora aí lá. e chuta. Então como a Adriana pontuou, gente, esse ápice, né, que a gente tem aí da literatura perdendo mais ainda o foco e o valor, que era dado muito lá no passado, né, com os textos lá da Bíblia e dos gregos, que o autor Dante Galian mostra que realmente fundamentava ali as sociedades mais do passado, né, onde não existia a filosofia e a ciência. Esse desmoronamento da literatura ele vai culminar aí na Revolução Industrial. Tanto é que eu até coloquei aqui no meu esqueminha, né? A ciência torna o homem máquina, né? Veio a Revolução Industrial, produziu a máquina, mas também transformou o homem em máquina, porque ali, a partir da Revolução Industrial, ele não podia mais pensar e ele só tinha que obedecer. E o interessante, né, puxando um outro gancho, que eu acho que eu falaria depois, a literatura, ela tira esse homem da alienação e faz ele pensar, tipo assim, por que eu estou fazendo isso, né? Por que fulano está falando isso e não dessa forma, entende? E só que o sistema, a partir da Revolução Industrial, ele tirou esse caráter mais humano do ser humano e fez ele se tornar uma máquina junto com a própria máquina que surgiu aí na Revolução Industrial. Tanto é que quando você assiste aquele filme magnífico do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, você percebe isso, né? O cara lá, o Carlitos, né, ele está trabalhando numa fábrica, praticamente ele se torna uma peça. Tem um momento que eu acho até hilariante, mas também triste, né? Ele está lá na máquina, né, parafusando lá um negócio, aí ele vai sair da máquina, ele continua naquele gesto, né? Ou seja, aquela cena é fantástica, porque ela trabalha a questão do homem-máquina, o homem que se transformou, perdeu a humanidade, perdeu aí valores, porque a ciência e a Revolução Industrial praticamente tiraram isso do ser humano. E aí o interessante também é que nessa época um outro ponto-chave, né, que o Dante não fala, mas como eu dou aula de literatura, eu lembrei, a partir também da Revolução Industrial que o romantismo ganha fôlego. Por quê? Porque as pessoas elas estavam tão cansadas, né, tão massacradas pelo sistema e pelas fábricas, que elas liam os romances românticos, que era aquela idealização que vocês conhecem, porque elas viam ali finais felizes, né? Aquilo que elas não conseguiam ver na realidade. Por exemplo, tem um livro do Ian Watts chamado A Ascensão do Romance, que eu acho que a Adriana conhece. Ele Sim. pontua, né, que existiam ali alguns escritores, né, da época que fizeram maior sucesso, como o Robson Crusoe, que é o livro do Daniel Defoe, e também o Mal Flandres, que fala de uma mulher, né, que ela teve aí vários casamentos mal sucedidos, mas no final ela conseguiu, né, mesmo sendo pobre, ela conseguiu ascender e casar e ter dinheiro, porque as pessoas, né, na época da Revolução Industrial, elas queriam ver aquilo nos romances. Então, o romantismo ele ganhou mais poder, né, mais força nessa época, que é a época da Revolução Industrial e também do surgimento do romantismo, por causa disso, né? O homem estava tão desumanizado que ele encontrava um refúgio, né? Um alento, um escapismo, uma evasão, uma palavra-chave que a gente usa para discutir o romantismo, para fugir daquela realidade opressiva e massacrante que era a realidade das fábricas, entende? E aí o homem ele acaba, então, se desumanizando. Só mais um pontinho, Adriana, eu deixo você falar um pouquinho, tá bom?
O que que acontece? Tem uma cena, né? Eu amo muito, eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Eu acho que vocês estão vendo até ali o quadro, né? Então tem uma cena bem interessante do Pequeno Príncipe, fantástica, genial, né? Que ele é tão sensível, né? Quando você lê essa obra realmente entendendo a proposta do escritor, você percebe que ele valoriza a literatura e esse mundo da fabulação, né? Esse mundo do estético, esse mundo da... Aí cortou aqui, né? Aí o Pequeno Príncipe, na sabedoria dele, ele vai entrando em Cortou. contato com vários homens, né? Um deles é um empresário. Esse empresário, ele nem olha para o Pequeno Príncipe, né? Ele não conversa nem direito com o Pequeno Príncipe porque ele está ali mexendo com dinheiro, mexendo ali com trabalho. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem o que, que o sistema ele faz com o ser humano quando ele está desumanizado, sim, quando ele já está com a lógica, né, na cabeça dele de vender, de trabalhar, de trocar, de fazer dinheiro, né, e se desumanizar e acabar no final da história na Rua da Amargura e Doente, né, que é uma outra questão que o Dante trabalha, e por isso que o título é A Literatura como Remédio, porque a industrialização, o mundo capitalista, ele tira, né, essa humanidade da gente, nos adoece, entendem? Uhum. Pelo trabalho excessivo. Então, o sistema capitalista, ele faz a gente ter e buscar, mas não faz a gente ser. Ou seja, você não pode ser nessa sociedade de hoje. Você tem que buscar, você tem que crescer, você tem que ganhar dinheiro, porque é isso que o sistema ele coloca na nossa cabeça e muitas das vezes a gente, por não agir de uma forma crítica, acaba trazendo isso para a gente, né? Eu mesmo, quantas vezes eu não entrei nesse ritmo? E depois eu parei, desacelerei e falei, não, peraí, não é assim, entende? Uhum. E aí, só para fechar, vou ler rapidinho o trecho, é bem curtinho. Gente, só que eu vou ler em inglês porque eu não achei minha edição em português, tá? Minha casa aqui tá uma bagunça, eu não achei, mas é bem curtinho, eu vou traduzir, tá? Então, o Pequeno Príncipe, ele chega para o empresário, aí ele fala assim, ó. The fourth planet belonged to a businessman. Então, o quarto planeta era habitado pelo homem, pelo empresário. This man was so much occupied that he did not even raise his head at the little prince's arrival. Então, o cara estava tão atarefado, estava tão ligado na matemática, né, no trabalho, que ele nem percebeu o Pequeno Príncipe chegando. Good morning, the little prince said to him. Your cigarette has gone out. Então, o Pequeno Príncipe chega, né, dá bom dia e diz que o cigarro dele estava apagando, estava acabando. Uhum. Aí, o cara nem olha para ele e continua fazendo as contas. Olha só. 3 and 2 make 5. 5 and 7 make 12. 12 and 3 make 15. Good morning. 15 and 7 make 22. 22 and 6 make 28. I haven't time to light it again. 26 and 5 make 31. Then that makes 501,622,731. Ou seja, tudo para ele se resume a dinheiro e trabalho. E ele lá, né, trabalhando, não dando nem bola para o Pequeno Príncipe. Só mais um pedacinho. 500 million what? Asked the little prince. Então, o Pequeno Príncipe perguntou porque ele não estava entendendo, né? Are you still there? Então, olha só o que o empresário pergunta. Are you still there? Você ainda está aí? 501 million. I can't stop. I have so much to do. Olha o que ele diz. I can't stop. I have so much to do. Ou seja, não posso parar. Tenho muito para fazer. Ou seja, uma mentalidade de um capitalista, né? Uma mentalidade de um homem que está aí com a mentalidade, né, já introjetada, muito bem trabalhada de fazer dinheiro e trabalhar, como se fosse uma máquina, né? I can't stop. I have so much to do. I am concerned with matters of consequence. I don't amuse myself with balderdash. 2 and 5 make 7. Ou seja, para finalizar, I don't amuse myself with balderdash. Eu não me distraio com besteiras. Ou seja, para ele, o que fazia sentido? O que era importante? Trabalhar e fazer dinheiro.
E a Uhum. sensibilidade? E a conversa? Onde é que entra? Tem espaço para conversa? No mundo capitalista, no mundo esse louco que a gente vive, não se tem esse tempo, Sim. entende? Uhum. Ler um livro é um horror para a sociedade de hoje, porque as pessoas dizem que não tem tempo. Hoje a gente tem tempo e tem muita gente que está querendo voltar para o trabalho louco, para a vida louca do capitalismo, entende? Sim. Uhum. E que Fala, vai Bruna, eu acho ser, que eu falei demais. que vai ser difícil voltar. Eu queria fazer uma proposta da gente encerrar essa live e começar outra, porque agora que a gente vai partir para a discussão de literatura é para quê? E aí a gente vai desenvolver um pouco, não vai dar para fazer em 15 minutos, que é o que falta para a gente encerrar essa live. Então eu peço encarecidamente que todos vocês retornem, é só o tempo de eu salvar essa live no IGTV da Jasbra, e aí a gente volta novamente, tudo bem? Ó, quem gostou, põe a mão aqui. Até logo, gente. Voltem, gente, por favor, ainda tem mais coisa aí para a gente discutir. Isso. Já já eu volto.